Meu nome é Jaime Saltchuk, eu sou coordenador desse projeto Balcão de Direitos, que é do SEBRAPAZ, né, que é afiliado ao Conselho Mundial da Paz. Estamos realizando no Brasil inteiro um programa que busca difundir a cultura da paz no país inteiro. Essas oficinas como essa que nós estamos participando hoje aqui no Rio, hoje e amanhã, elas buscam formar formadores para uma cultura de paz. Ou seja, as pessoas que estão aqui vão sair daqui com a ideia de fazer novos cursos pelo interior, nas escolas, nas universidades, nos sindicatos, e difundindo uma cultura da paz que é uma cultura bem ampla, é uma cultura que vem desde a preocupação com as guerras internacionais, com a invasão da Líbia, com a invasão do Afeganistão, até a questão da paz dentro de casa, no convívio doméstico, na escola e assim por diante. Hoje pela manhã tivemos um debate sobre o Conselho Mundial da Paz, a história do Conselho Mundial da Paz, depois sobre a questão do convívio da paz domesticamente. Hoje à tarde vamos tratar da questão dos imigrantes que vivem no Brasil e dos brasileiros que vivem no exterior, né? E também a questão do acesso à justiça e, enfim, as instâncias de justiça em busca da paz no Brasil inteiro. Boa tarde a todos. Eu sou Heloísa da Silva Vieira, uma das coordenadoras do SEBRAPAZ, que é um centro brasileiro de luta pela paz, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Estas oficinas foram planejadas no SEBRAPAZ Nacional para serem realizadas em 13 estados brasileiros. O objetivo dessas oficinas é de mostrar que é possível, através da organização de pessoas comprometidas com a paz no mundo, de pessoas que estão contra o terrorismo imposto pelos Estados Unidos às nações mais pobres do mundo, mais pobres economicamente, mas riquíssimas em petróleo e água e gás. Não é à toa que estão invadindo os países, não é? Eles estão querendo saquear as riquezas desses países. Então, nós precisamos detê-los, porque senão o mundo irá pelos ares. As próximas gerações vão nos cobrar uma atitude. Então, aqui nós estamos fazendo uma conclamação a diferentes pessoas de diferentes segmentos da sociedade, desde o mais humilde trabalhador até o professor universitário e as pessoas que estão no governo brasileiro, que lutem juntos em torno do ideal comum, que é, primeiro, através das nossas oficinas, denunciando e explicando o porquê dessa luta antiterrorista, para brecar o domínio dos Estados Unidos no mundo, porque eles há muito tempo abdicaram da diplomacia para tentar instaurar no mundo a democracia das bombas. Isso nós não podemos permitir, porque hoje é no nosso vizinho,
Amanhã vai ser aqui no nosso quintal. E como nós não defendemos os nossos vizinhos, quem irá nos salvar? Quem irá nos apoiar? Então, essa luta é de todos aqueles que querem viver em paz neste mundo. Obrigada e boa sorte para todos aqueles que lutam pela paz. Bem, meu nome é Maria das Graças, eu sou de São Gonçalo, na cidade de São Gonçalo, uma cidade metropolitana aqui do Rio de Janeiro. E nós estamos aqui no seminário do SEBRAPAZ para tentar entender as implantações dos direitos humanos. Alguns anos atrás foi formado o Programa Nacional de Direitos Humanos e nós estamos vendo hoje quantos dessas plataformas, né, ainda têm que ser ajustadas, consolidadas através do programa que foi dado pelo programa. Eu trabalho com rádios comunitárias e a democratização dos meios de comunicação, e a minha expectativa é muito grande para o dia de amanhã, né, que a gente vai lidar com o trabalho da mídia e as comunidades. A gente sabe que as cidades têm o direito à comunicação, que a população tem direito à comunicação, e a democratização dos meios de comunicação não vai acontecer enquanto essa mesma população não tiver consciência desse direito. Não se discute o direito à comunicação nos meios de comunicação. E amanhã vai ter um debate muito bom, né, da questão da mídia, e eu estou aqui nessa expectativa de tentar levar para a minha comunidade ou aprender mais sobre como fazer com que essa plataforma, o direito à comunicação, que foi mencionada no Programa Nacional de Direitos Humanos, aconteça o mais rápido possível. Só isso, obrigada. Olha, boa tarde. Eu sou Cremilda Conceição Corrêa, sou funcionária pública aposentada, estou vindo da comunidade da Vila Maria. Estou participando desse seminário, estou achando ótimo, porque me fez uma revisão de história geral, história do Brasil, e me fez aprender muito sobre a paz mundial, que a gente geralmente só pensa na paz doméstica e na paz ao redor do nosso convívio. No entanto, hoje me fez ver a importância da paz mundial, porque não adianta só a gente ter paz em casa, se ao sair do nosso convívio de lá, deparamos com uma guerra total. E aí não é válido. Aprendi também que na oficina pela manhã, as várias alternativas que se tem na guerra no convívio do lar e das comunidades, que não é só a violência que deve predominar, e sim as alternativas que se pode recorrer junto com a opinião alheia, e não sobrepor só a nossa opinião. O egoísmo também contribui para a violência. Meu nome é Lúcio Fragueto Esteves, sou diretor do Sindicato Nacional dos Moedeiros, Casa da Moeda, e estou aqui nesse seminário da SEBRAPAZ para fazer a discussão exatamente da luta do trabalhador no plano internacional e dos direitos também, dos direitos individuais das pessoas e coletivos e da humanidade. E estamos aqui, eu acho que estamos tendo uma discussão rica, muito rica mesmo, no intuito da gente melhorar, inclusive, a nossa capacidade de negociação e de luta, nas lutas mais gerais dos trabalhadores e do povo brasileiro e do povo mundial. Bom, companheiros, eu vou chamar todo mundo aqui de companheiros, porque acho que é isso mesmo. Eu agradeço o convite, porque eu sou da opinião que hoje a gravidade da situação mundial é muito, muito grave, mais do que a gente imagina, e que os direitos humanos e a paz não podem ser prioridade nem algo de alguém ou de alguma entidade. Eu acho que todos os cidadãos deviam estar dentro dessa questão, discutindo, aprendendo
porque ou nós salvamos o planeta ou não terá saída, não terá saída. Eu queria falar aqui de direitos humanos, começando fazendo aquilo que a doutora Salete colocou, que é fazer uma exegese histórica, pegando essa questão desde os primórdios. Porque na Grécia Antiga, os filósofos já falam, aliás, tem dois tipos de filósofos na Grécia Antiga, os filósofos materialistas e os idealistas, cuja cisão se dá com Sócrates. E, na verdade, já nessa época, se discutia não exatamente os direitos humanos, mas já a questão da democracia e da república. E o Platão diz que a república é a melhor forma de governo. E, por outro lado, o termo democracia é uma palavra grega composta, demo, povo, cracia, governo. Portanto, governo do povo. Então, na verdade, a república seria a configuração, a síntese do governo do povo. Quer dizer, a coisa pública gerida pelo povo. Isto na Grécia Antiga, que, sem dúvida nenhuma, poderia ser um avanço se fosse exatamente assim na realidade concreta. Mas a gente precisa entender quem era povo na Grécia. Porque esta formulação, em hipótese ou em abstrato, ela não vai nos dar a forma de aprender e divulgar essa questão. Ah, tá, eu sempre falo mal em microfone. Tá, deu, tá bom. Então, veja, se a república é, por definição, a melhor forma de governo, porque é o governo do povo, a coisa pública gerida pelo público, isso seria verdade na realidade concreta se a Grécia não estivesse imersa num tipo de escravidão crescente, onde os escravos não tinham direito à vida. Eram a vontade do seu senhor que determinava a vigência da vida de um escravo, sem apelar para Deus, inclusive. Simplesmente mandava matar. Portanto, se uma quantidade crescente de homens e mulheres são, agora, a mão de obra principal da grandeza do Império Grego, que é dado pelo Império Romano, naturalmente esses escravos trabalham sem salário, com direito exclusivamente à comida. Muito bem. E a escravidão é crescente. Mas é no bojo da construção do Estado no Ocidente, a primeira forma de Estado que a gente conhece é o Estado grego, herdado pelo Estado romano. E o Estado, na verdade, para que ele tenha agora uma massa de escravos, homens e mulheres que não têm salário e não têm nenhum direito, naturalmente essas questões têm que começar a ser reguladas. Por outro lado, há uma tradição que vem dos primórdios da humanidade que a gente conhece, que é as formas de acasalamento dos seres humanos. Homens e mulheres foram livres durante milênios e milênios e milênios, não se sabe quantos, na procura e na busca do seu entendimento pessoal entre homens e mulheres. Portanto, não havia nenhum registro, não tinha nenhum registro de casamento, e o casamento era uma palavra que não existia. A traição, como a gente conhece, que de um modo geral é só das mulheres, os homens não traem nunca, são só as mulheres que traem. A mulher só trai porque ela passou a ser uma coisa dependente do homem. Porque o casamento monogâmico surgido na Grécia é a segregação total das mulheres, com uma única finalidade: garantir a paternidade da prole, só. Portanto, para garantir, ao invés de ter discutido isso numa mesa de negociação, não, os homens baixaram a lei e segregaram as mulheres por séculos também, milênios também, mais ou menos 3.000 anos. Então, hoje, essa questão não está resolvida ainda, não é verdade? As leis, e o direito e a justiça não conseguiram resolver isso até hoje, se é que querem resolver. Mas, de qualquer... tem isso também. Então, veja, então essas questões, quer dizer,
a garantia da paternidade só pode existir com um casamento monogâmico por parte das mulheres. Porque eu vou dizer aqui uma coisa que eu digo para os meus alunos, cansei de dizer no IFIX, é que a paternidade é sempre um suposto. A maternidade não. A maternidade é visível. A paternidade é um suposto. Quando os homens entenderem essa questão, vai mudar o mundo, vai mudar. Porque não é pela lei, não é pela segregação, você consegue garantir a paternidade, mas não é mesmo. As mulheres encontraram 1000 formas de burlar isso aí ao longo desse caminhar de 3.000 anos. Então, o Estado grego ele é criado como uma nova forma de poder e de organização social, só. E não tem nada de direito divino. São coisas feitas pelos homens. A doutora Salete tem toda a razão, porque quando a gente fala de direito, de paz e disso tudo, está falando de uma forma de convivência social entre a humanidade, entre os homens e mulheres do mundo. É isso, no geral é isso. Portanto, na antiga Grécia, com o casamento monogâmico, que as mulheres são totalmente excluídas da vida social. Totalmente. Porque a única finalidade era garantir a paternidade. Muito bem. Os escravos eram a mão de obra prioritária, seja no Estado grego, seja no Estado romano. E as formas ideológicas que são transmitidas milenarmente também começam a ser produzidas naturalmente, criando uma série de figuras. Nós somos herdeiros da associação, da sociedade greco-romana. Nós somos herdeiros dessas formas de poder e de vigência de organização social. Portanto, fazemos hoje, tanto quanto podemos, exatamente o que era feito antigamente, há 3.000 anos atrás, de lá para cá, pelo menos no Ocidente. Então, companheiros, isso para definir uma questão que a gente fala muito e não entende muito, que é a democracia e os direitos humanos. Os direitos humanos, eles não podem, mais uma vez, a doutora Salete tem toda a razão, os direitos humanos não são parte exclusivamente do Poder Judiciário. Por quê? Porque os direitos humanos, na sua plenitude, eles têm que ser para todos e uma quantidade grande de direitos humanos. Em função disso, quer dizer, em 91, numa grande conferência das Nações Unidas em Viena, porque vejam, na comissão, só para dar um exemplo, na Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas, que tem sede em Genebra, ontem mesmo eu estava lendo os jornais, e Cuba, mais uma vez, foi acusada de não ter democracia, de não ter eleições, de não ter isso, de não ter aquilo. 186 votos a favor da queda do bloqueio, 2 votos contra e 3 abstenções. Quem vai ganhar? Os 2 votos contra. Porque são os votos dos Estados Unidos e de Israel. E os Estados Unidos é membro nato do Conselho das Nações Unidas. Portanto, se os Estados Unidos vetam, todas as decisões estão vetadas. Todas. Então, veja, quando a gente fala de direitos humanos, a gente, para entender bem, tem que começar a falar dessas coisas também. Mas, por outro lado, os direitos humanos não caem do céu por descuido. Não surgem por obra divina, pelo menos que a gente enxergue. Não, a não ser que ele escolha pessoas para iluminar, aí eu já não entendo disso. Mas, enfim, se você fala de direitos humanos, eles são, como tudo na vida, eles aumentam e diminuem. E eles são históricos. Então, antes e acima de tudo, direitos conquistados historicamente. Porque quando a Comissão de Direitos Humanos de Genebra julga pelos direitos que foram proclamados na Revolução Francesa, que são os direitos civis e políticos, ponto final.
Mas esses direitos foram se desenvolvendo ao longo da história, por conquista dos trabalhadores já no século XIX e no século XX. Portanto, se você pega hoje o elenco de direitos humanos que as Nações Unidas consagraram nessa Conferência de Viena em 91, você vai ver lá que tem direito à saúde, direito à educação, direito à alimentação, direito à moradia, direito à solidariedade, enfim, é uma gama gigantesca hoje de direitos humanos que são garantidos, ou melhor, estão inscritos na Carta hoje das Nações Unidas. Garantido é outra coisa. Vai precisar que a gente garanta, porque senão não vai sair do papel, não vai sair, porque os interesses de poder cada vez mais decidem por fora das leis e de qualquer outra coisa. Então, só para a gente entender essa questão dos direitos humanos, porque a educação, a saúde, a alimentação são direitos, por isso que a gente discute isso, mas discute isso como coisas separadas. Não. Isso é obrigatório se houver a aplicação geral dos direitos humanos. E que são os direitos, por exemplo, ao meio ambiente. Os direitos a uma série de coisas, a diversão, a horas de lazer, tudo isso está hoje consagrado no elenco de direitos humanos das Nações Unidas, que a própria Comissão de Direitos Humanos de Genebra não leva em conta. Continua julgando países e países em cima dos direitos civis e políticos. E 186 votos são pouco para garantir. Valem 2 que votaram contra. Então, companheiros, eu acho que para falar de direitos humanos, como disse mais uma vez a doutora Salete aqui, é necessário que a gente entenda cada vez mais essas questões, para que a gente possa reivindicar, para que a gente possa lutar para que assim seja, ou seja, que a gente tenha o governo do povo na República. O governo do povo na República, que está longe para chuchu, mas muito longe, muito longe. Por quê? Porque hoje, principalmente nessa nova formação econômica das grandes empresas mundiais, eu acho que se a gente se dá conta que uma empresa dessas gigantescas tem um produto delas que é maior do que o produto de vários estados, naturalmente, o que vai valer para o capitalismo é quem tem mais dinheiro. E, nesse caso, são as grandes empresas. São as grandes empresas, que hoje estão cada vez maiores num sistema de fusão de uma série agora mesmo, o Itaú comprou o Unibanco, depois a Sadia comprou a Perdigão, e por aí vão se transformando em empresas gigantescas que passam a ter possibilidades de mandar mais do que um Estado pequeno. Portanto, esse elenco dos direitos humanos, consagrados atualmente pelas Nações Unidas, acaba não tendo nenhuma vigência, a não ser em 4 ou 5 países do mundo, que são chamados os desenvolvidos e de grande porte. De grande território, grande população e renda muito grande. É isso. Então, companheiros, eu creio que com isso a gente pode ver a coisa gigantesca, né, dos Estados Unidos e do lado o Haiti. Só para dar um exemplo, que eu acho que para nós aqui das Américas, né, o Haiti que está só sobrando, que hoje está na miséria mais absoluta, quando, na verdade, o Haiti, até os meados do século XIX, tinha um comércio maior do que o dos Estados Unidos com a produção de açúcar. Isso tudo foi destruído, com massacre de populações inteiras. Mas trazendo para mais recente, para a gente não ficar no século XIX, e menos ainda lá na Grécia Antiga, né, porque a gente não conhece bem, vamos começar agora para a gente ver o que é que significa a paz. Eu queria saber como é que a gente fala de paz e de direitos humanos hoje em países que estão sofrendo os ataques, estão sofrendo o Afeganistão, o Iraque, a Líbia, e etc, e etc, e etc.
Como é que faz? Porque hoje, inclusive, as formas de destruição vêm pelas bombas, que não dá direito à população civil de se defender, porque cai uma quantidade de bombas que matam milhares de pessoas ao mesmo tempo na calada da noite, sem nenhum aviso, sem que seja declarada guerra. Todos esses países invadidos e destruídos não foi em nenhum momento a partir de uma declaração de guerra, não. Foi em nome da campanha ou de defender do terrorismo. Mas quem julga o que é terrorismo ou não é a Comissão de Direitos Humanos de Genebra. Só isso. Então, veja, acho que para a gente pensar, né, como é que a gente pode atuar um pouco mais dentro de novas formas de poder e de convivência humana. Porque eu não posso falar de direitos humanos também num mundo que tem quase metade da população mundial vivendo entre a pobreza e a miséria absoluta. Nós temos quase 7, estamos completando agora, vamos completar 7 bilhões de seres humanos. E mesmo os dados anteriores, que eram de 6 milhões, desses 6 milhões, 50% da população mundial, principalmente na África, na Ásia e algumas ilhas por aí, é uma população que está entre a pobreza e a miséria absoluta. Sendo que desses 3 bilhões, 1,5 bilhão, aliás, o último dado que eu li foi 1,4 bilhão e poucos milhões de seres humanos abaixo da faixa de pobreza, ou seja, miséria absoluta, com uma mortalidade infantil gigantesca. Agora mesmo na Ásia e na África, países inteiros estão sendo destruídos pela fome, quando, na verdade, se gasta, só para dar um pequeno exemplo, o Teatro Municipal, a recuperação do Teatro Municipal custou 70 milhões. 70 milhões. Eu pergunto, no Nordeste, eu sou do Nordeste, de Alagoas, como é que a gente faz para salvar as criancinhas que nascem e morrem antes de um ano de idade por fome absoluta, por absoluta carência alimentar? Como é que faz? Isso no Brasil. Isso no Brasil. Onde a mortalidade infantil ainda é das maiores. Até porque, segundo o IBGE, são dados meus, são do IBGE, das crianças que nascem, 1/3 não é registrada. Portanto, todas as datas, todas as estatísticas de mortalidade infantil são falsas. Ou melhor, não falam da realidade. Porque se em 3 crianças que nascem, uma não é registrada, então eu tenho 1/3 da população que nasce, que ao morrer, não morreu, porque ela não nasceu. Isso não é uma figura de retórica, isso é uma realidade que a lei não explica. E que a justiça não está preocupada. Eu queria que a doutora estivesse aqui, porque ela ia me dar razão nisso aí. Porque eu não posso falar da plenitude de direitos humanos quando crianças que não fizeram mal a ninguém morrem por absoluta falência alimentar. Antes do 1º ano de balbuciar papai e mamãe, ela já morreu de fome. Sem falar das guerras, que agora as populações que têm sido bombardeadas no Iraque, no Afeganistão e agora, mais recentemente, na Líbia, é de milhares e milhares de pessoas que morrem sem saber nem que estão morrendo, porque quando os aviões bombardeiam, as pessoas vão junto na explosão. Portanto, não se chega a saber nem exatamente quantos morreram, sem que esses aviões tenham avisado que as pessoas deviam procurar um refúgio, se enfiar numa caverna, sei lá, o Afeganistão tem muita caverna. Mas não tem tempo para isso, porque os bombardeios são na calada da noite sem nenhum aviso. Portanto, companheiros, eu acho que nós estamos vivendo hoje uma situação dantesca que, a rigor, está colocando em perigo a própria humanidade. Não são mais isso, aquilo, fulano, cicrano, e pá. Estamos todos ameaçados, todos. Porque uma bomba que cai não escolhe a quem ela vai matar. Ela simplesmente explode e quem está em volta de um perímetro X já morreu.
Por outro lado, falando um pouco disso, eu quero agradecer aqui ao companheiro, porque nos anos 80 eu estava no Campo de Paz, exatamente, lutando pela paz mundial, contra a corrida armamentista nuclear, basicamente, que era o grande, que não deixou de haver. Porque agora saiu um dado que os Estados Unidos gastaram só na tentativa contra o terrorismo, só no Iraque e só no Afeganistão, os Estados Unidos gastaram 1,3 bilhões de dólares. Que não foi só em armas, foi na manutenção de soldados, etc, etc. Mas tem um outro número que eu continuo acompanhando essas questões, que é o seguinte: de maio de 2008 a abril de 2009, portanto, um exercício, um ano, se gastou em armas 1,360 bilhões de dólares. Armas. As mais sofisticadas, incluindo aviões invisíveis, que hoje nem aparecem, você não sabe mais nem agora, nem o avião você vê quando é bombardeado, nem isso, são aviões invisíveis. E que, além disso, desses trilhão e tanto, 200 bilhões foram discriminados, enfim, foram colocados para as experiências nucleares. E mais do que experiências nucleares, refazer a ogiva de uma quantidade gigantesca de mísseis de longo e curto, médio alcance. Então, todos ainda onde estavam na Europa, em vários lugares do mundo, desde os anos 80, se gastou mais de 200 bilhões só para transformar esses mísseis, a ogiva, e colocar ogivas nucleares. Porque o míssil é uma carcaça que tem uma ogiva, como a bomba, tem uma ogiva, e essa ogiva é de material atômico. Portanto, a gente está correndo um risco hoje que não é maior do que era nos anos 80, quando a gente falava da Guerra Fria. E quando a União Soviética desapareceu, e eu não vou entrar aqui nisso, até porque não é matéria aqui ele já me avisou que eu só tenho 4 minutos agora. Quando houve a debacle, vamos chamar assim, da União Soviética, houve um alarido mundial de que a Guerra Fria tinha terminado. E eu, naquele momento, disse o seguinte: então tá bem, se a Guerra Fria terminou, vão começar as guerras quentes. E não deu outra. Veio da Europa e de lá para cá não falta nunca uma, 2 guerras para dar vazão à quantidade de produção de arma. Porque os Estados Unidos, só para concluir, de 10 em 10 anos, pega tudo que ele tem de armamento, mais ou menos joga fora, ou vende para a gente, pessoal do terceiro mundo, e faz novas coisas com alta tecnologia. Então, companheiros, só para concluir aqui, já terminou? Tá, tudo bem. Bom, então, só para concluir aqui, eu creio que essa questão dos direitos humanos estão absolutamente relacionados com a questão da paz mundial. E não só isso pode preservar a humanidade. Eu queria dizer um dado aqui, que não é meu, é de uma entidade do Vaticano que disse isso nos anos 80, que a quantidade de armas atômicas estocadas naquele momento permitiriam destruir o planeta 50 vezes. Eu digo, hora viva, né? Vamos morrer todos na primeira, não precisa mais nenhuma, não tem mais bomba também para acionar, para destruir a Terra. Então, companheiros, é isso aí. Eu espero ter tentado aqui pressionada pela mesa aqui e terminar. Eu queria, então, terminar e ceder a palavra a vocês. Boa tarde a todos. Boa tarde, companheira Zuleika. Obrigada, Zuleide, pela sua presença aqui, passando a sua experiência para a gente. Eu gostaria de saber a sua opinião, tá? Diante de tudo que está acontecendo agora em relação aos direitos humanos dos menores que estão querendo baixar a maioridade. Gostaria de saber a sua opinião a respeito desse tema,
que eles querem baixar a maioridade. Eu gostaria de saber a sua opinião para a gente. Obrigada. Boa tarde. A senhora falou que está havendo massacres de populações inteiras, né? E a população brasileira, a gente percebe sem declarar guerra, né? Então, a gente percebe que também está havendo um massacre na nossa população, né? Que são com as guerras urbanas, os nossos adolescentes estão falecendo, né? Estão sendo mortos, principalmente os negros, sem atendimento, sem assistência médica, né? As pessoas mais empobrecidas, que eu já tive a oportunidade de ver, sair de um hospital sem um atendimento e ir para casa esperar morrer. Aí eu gostaria que a senhora falasse sobre isso. E foi numa palestra, eu não sei se eu ouvi direito, que a população tinha que morrer 1 milhão por ano. Tá? Então, eu gostaria que a senhora esclarecesse sobre esse massacre, essa guerra urbana. Tá? Companheira Zuleide, nós já nos conhecemos de longa data, né? Já estivemos em Cuba mais uma vez juntas, na Venezuela. E eu sei do trabalho da José Martí em relação à luta pela libertação dos 5 heróis cubanos antiterroristas, não é? Que fizeram um trabalho maravilhoso lá em Miami. E agora foi o Hernández que foi solto, né? Ou o René? Quem foi solto agora? Foi o René ou o Hernández? Bom, um deles foi solto, mas está em prisão, né, em liberdade vigiada. Você veja bem, coisa que nem no julgamento estava previsto. Essa situação, a injustiça de Miami deu uma outra definição para a pena dele, né? O que é um absurdo, né? Então, eu queria que eu sei que você conhece bem o problema dos 5 heróis cubanos, e que não são os únicos, na equipe tinha vários outros, né, também, mas esses estão em destaque. E eu queria que você contasse como está a luta pela libertação deles, né, aqui no Brasil, né, e como você está vendo essa libertação sob condição, né, e quais são o que está sendo feito pelos advogados lá perante a justiça em Miami, né? Bom, olha só, essa questão de baixar a menoridade é porque os favelados são favelados. Porque não, essa proposta para quem tem dinheiro não vale coisa nenhuma, porque ele já tem plena liberdade para tudo. Então, o que está se tentando? Na verdade, criminalizar pessoas jovens antes dos 16 anos, porque a legislação brasileira diz que a partir de 16 anos pode votar, pode isso, pode casar, pode isso, pode aquilo. Ora, isso é uma lei. Acontece que a lei, infelizmente, ela não regula tudo e ela não chega em todos os lugares. Ela não chega nas favelas. Nas favelas, a lei é outra. É outra. E os meninos, a partir de 9, 10 anos, boa parte deles entra no tráfico. Viram aqueles... Como é que... Entrega... Hein? Entrega papelzinho. Muito bem. Agora, o que não se diz é que esses meninos, eles entregam papelzinho de droga porque eles ganham para, pelo menos, minorar a fome e as condições de vida. Porque a maioria não tem pai, às vezes também não tem mãe, mas mesmo que tem, o pai está desempregado, a mãe também, tem uma carrada de filhos. E os mais velhos vão necessariamente tendo que trabalhar. Mas isso no Nordeste não é diferente disso até hoje. Tem criança de 6 anos, 7 anos, começando a trabalhar na lavoura, porque tem que ajudar na economia doméstica para ver se sobra alguma coisa para comer uma vez por dia. Ora, essa questão, baixar, vamos dizer, a possibilidade de criminalizar um jovem,
ela só vai prejudicar as jovens das esferas mais pobres da sociedade. O restante, quem está na escola, quem está aqui da classe média para cima, esse pessoal não está na favela. E para eles não faz diferença se com 14 anos é diferente de 13, porque eles têm tudo que eles precisam. Portanto, é mais uma vez tentar criminalizar populações gigantescas de adolescentes, não são nem jovens ainda, adolescentes, que por razões de pobreza absoluta e falta de educação, falta de escola, falta de tudo, eles vão ter que encontrar uma forma de sobreviver. E aqueles que ninguém é tão ingênuo de achar que alguém vai priorizar ou decidir morrer de fome. Eu acho que não dá para fazer. A gente não pode nem esperar, nem determinar que uma quantidade gigantesca de jovens morra de fome, tranquilamente, sem tentar alguma coisa para se salvar. Esses jovens estão sendo eliminados, na sua maioria, até os 20 anos de idade. Até os 20 anos de idade. Então, é uma quantidade gigantesca. A população brasileira de jovens de 15 a 25 anos de idade é de quase 50% da população brasileira. Portanto, está beirando 100 milhões. 100 milhões, tá? Que é a maioria absoluta de jovens de 15 até 25 anos de idade. Esses jovens de 15 a 25 anos de idade deveriam estar terminando o primeiro grau e se preparando para entrar na universidade ou ter um trabalho fixo que lhe rendesse condições de sobreviver. Não me parece que isso seja um favor ou que seja impossível. Tá? Portanto, isso só é feito, a lei, porque a lei, gente, olha só, a lei, ela reza X. A aplicação da lei é outra coisa. É outra coisa. Eu fiz um trabalho na favela do Parque de Vila Isabel, que eu morei no Grajaú, antes de morar onde eu moro, morei no Grajaú muito tempo. E tinha a favela que era geminada com o Morro dos Macacos. Tinha não, tem, continua tendo. E eu fiz um trabalho lá de 79 a 85, 6 anos. Construí uma creche, porque a primeira coisa que eu posso fazer para as mulheres poderem trabalhar é ter uma creche para elas botarem os filhos, com o mínimo de dignidade e de segurança. Porque eu não acredito que uma mulher que tem 2, 3, 4 filhos, todos assim, aquela escadinha, que ela possa trabalhar tranquila, sair de manhã e chegar de noite, se ela tivesse os filhos só em casa, sem ter quem dê de comer, quem dê nada. Então, gente, isso aí é tudo, a lei não protege isso, a lei não está preocupada com isso. Entende? Então, veja, essa creche ficou até recentemente, e ela foi feita para 100 crianças. Eu consegui, na ocasião, construir um prédio de 2 andares, 200 metros quadrados cada andar, uma beleza. As criancinhas pequenas tinham lugar para dormir, com colchonete, olha, uma beleza. 4 refeições, chegava às 7, tomava café, 10 horas tomavam suco, ao meio-dia e pouco almoçava, e às 4, 4h30 tinha uma outra refeição. Porque se chegasse em casa e não tivesse mais comida, eles já estavam com a barriguinha cheia. Então, veja, isso é um exemplo de... Não estou dizendo que isso resolve a situação de um país do tamanho do Brasil. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo isso. Fui porque achei que era dever. A gente diz muito que defende classe operária, que faz isso, faz aquilo. Agora, eu acho que tem que botar na prática. Na prática é que você garante se faz ou não. Se não, é discurso, é que pode ser para qualquer coisa. E hoje os discursos estão ficando muito cansativos também, né? Também tem isso. Eu mesmo fico cansada de me ouvir, porque eu venho repetindo 500 coisas há muito tempo e já ando cansada de repetir, até eu, de me ouvir. Então, essas crianças, elas ficavam na escola até 7 anos de idade, para poder entrar no primário, na pressuposição de que teria uma escola perto e de que ela teria condições de ir para a escola.
o que ela precisava comprar: livro, caderno, ter sapato, ter roupa. E é muito comum nas escolas de periferia, se for 2 irmãos, um vai num dia, o outro vai no outro, porque o sapato é um para os 2, é um sapato. Então, um calça o sapato, vai para a escola, no outro dia, solidariamente, o sapato é destinado para o outro para ir para a escola. Ora, coisas desse tipo, de longo prazo, não funcionam. Não funciona. Porque a escola tinha que ser em tempo integral, tinha que dar alimentação, tinha que ter atendimento médico e bons professores, coisa que também não tem, até porque todo mundo sabe, eu sou professora universitária, sei o salário que eu tenho. Entende que hoje não dá para praticamente nada. Mas veja só, eu acho que quando você fala em diminuir a idade para criminalizar, não é jovem, adolescentes, são esses jovens que entram no tráfico ou em qualquer outra forma não registrada pela lei a partir de 9, 10 anos de idade, para ajudar no salário ou na questão doméstica, para poder ter como comer alguma coisa, ao menos uma vez ou 2 por dia. Então, companheiros, eu acho que são questões de uma grandeza, mas de uma grandeza, que eu, sinceramente, não é que eu estou desanimada, não é isso não, mas estou começando a ficar cansada, porque isso não tem melhorado muito, embora tenha, sem dúvida nenhuma, os últimos governos priorizado e dado Bolsa Família, mas o Bolsa Família, ele resolve provisoriamente. A gente teria, vocês vão me desculpar, eu vou falar aqui 2 minutos de Cuba. Há uma grande questão aí, bom, está falando de criar a universidade popular. Eu não posso ser contra. Em tese, sou a favor. Mas eu quero saber, porque a universidade, que é o estágio maior, vamos dizer, na teoria do conhecimento, pressupõe-se, ela só funciona se você tiver como ir. Se você tiver os livros, por exemplo, medicina. Um livro de medicina custa 700, 800 reais, no mínimo. Como é que um estudante pobre compra livro? Como é que ele garante todo o aparato de uma universidade? Que às vezes não tem biblioteca, que não tem isso, não tem aquilo. Então, acaba ficando mais ou menos uma coisa declaratória. Eu sou contra? Não. Agora, eu queria que funcionasse como funciona em Cuba, porque em Cuba o atendimento à criança começa na barriga da mãe. Porque quando uma mulher acha que engravidou, ela procura o médico da família, ele faz o teste, e aí diz que ela está grávida, e o médico pega um papel e anota todas as datas, uma vez por mês, se ela estiver ótima. Ela não tiver nada, uma vez, que ela obrigatoriamente tem que ir ao médico. Ela não paga. E ela trabalha, ela não precisa pedir licença à empresa, porque este médico avisa o local de trabalho dela que naqueles dias ela tem que estar dispensada para ir ao médico. Essa é uma outra coisa. E quando a criança vai nascer, hoje tem até lugar de repouso 15 dias antes, para acabar com o estresse, não ficar preocupado, um monte de coisa. E ela vai para um hospital e é atendida com todo o aparato, e a criança, qualquer lugar de Cuba, ela só sai da maternidade com atestado de nascimento que é feito no hospital e 13 vacinas tomadas. Então, se a criança não tiver bem ficar para fazer tratamento, ela sai e a criança fica, porque ela só sairá com o seu atestado de nascimento na mão, ou seja, a determinação de que ela já nasceu cidadã. Isto é uma outra coisa, E com 13 vacinas tomadas. Então, quando ela chega aos 7 anos, ela chega jovem. Um dia desse, eu estava conversando com um cubano, e ele disse que no 3º ano do ensino fundamental em Cuba, os meninos leem a Ilíada. E eu fiquei espantadíssima, porque aqui no 3º ano os meninos não leem nada. Não leem nada. Mal assinam o nome, e se você falar 20 horas, eles não sabem equacionar com 8 da manhã.
Você entende? Então, gente, é uma outra forma de você organizar a sociedade. E os meninos e as meninas, quando vão para a escola, e aí tem uma coisa, na Constituição cubana, se um pai não botar o filho na escola, quando ele completa 7 anos, ele é passível de ser preso. Porque, como tudo é de graça, ele não tem nenhuma justificativa para não botar o filho na escola. E se ele for renitente, ele é preso, porque ele não pode proibir uma criança de estudar. Aí é a lei que garante, Mas garante isso, dando também a essas crianças a possibilidade para tudo, porque ela chega na escola, ela recebe o uniforme, o sapato, todo o material escolar, todo, para todo o período, inclusive na universidade. Com aquele bloqueio? Hein? Com bloqueio, tudo, todas as perseguições possíveis. Então, companheiros, vejam, quando a gente fala de socialismo, é socializar para todos o produto social, na sua plenitude, incluindo as leis, que tem que ser vigente para tudo, preto, branco, roxo, amarelo, cor-de-rosa, enfim, independente da cor, dependendo do cabelo, independente da cor do olho, todos têm os direitos às mesmas oportunidades e a todas as coisas que é produzida socialmente. Então, eu acho que isso aí, companheiros, é uma outra história. Por isso, não precisa, as crianças não estão no tráfico. Não se ouve falar em tráfico em Cuba, praticamente. Por quê? Porque essas crianças, com 8 anos, no 3º ano primário, quem faz toda a fiscalização no dia das eleições são as crianças, de 8 e 9 anos. E ai de quem tente fazer alguma coisa errada. Eles vão lá engravatados, uma gravata vermelha, um negócio sensacional. E não deixam, não tem balbúrdia, não tem nada garantido pelas crianças, que se preparam para exercer, na sua plenitude, a cidadania. E a cidadania, ela não cai do céu. Aliás, do céu, antigamente a gente achava que caía a chuva e satélite. Mas hoje que a gente sabe que a chuva é gerada na Terra por forma de aquecimento da água e coisas que tal, nem a chuva cai mais do céu, estrito senso. Então, companheiros, eu acho que, não sei se estou respondendo aí as perguntas, mas eu acho que a gente falar de uma série de questões que são abarcadas naturalmente pelos direitos humanos, mas também no mundo de paz. Porque no mundo de guerra, nada é possível ser garantido. E a gente tem que saber disso. Eu vou declarar guerra. Então, tá bem, você prepara a população para morrer, não é só para matar, não é isso não. Guerra você pode matar, você pode morrer. Então, você tem que estar prevenido para isso, você tem que estar preparado. Não, mas eu quero. Então, tá bem, então vamos lá. Mas, então, veja, toda essa assistência, ela vai até a morte, porque isso abarca, inclusive, a questão da saúde. Essa criança tem médico de graça, dentista de graça, todos os remédios de graça, todos. Inclusive anticoncepcional. É distribuído em qualquer farmácia em Cuba, desde que você leve um atestado médico dizendo qual é. Então, isso aí, companheiros, é uma outra história para a gente pensar como é que um país pequeno, pobre, uma ilha perdida no Caribe, a 90 milhas dos Estados Unidos, 90 milhas, que dá para chegar de barco, num navio, como é que resiste a tudo que tem sido feito até hoje contra? Então, não sei se respondi aí a pergunta, acho que me alonguei um pouco, que eu fiquei entusiasmado. Qualquer coisa, vocês podem voltar a perguntar. Shaolin. Que? Vi. Não. Sim. Tá bom. Foi legal, gente, passar o dia aqui nessa conferência aqui pela paz, muito importante nas nossas vidas.
A minha preocupação maior vai desde a questão... Eu sou lá da Rocinha, sou da favela, sou da Rocinha, nascido e criado naquele morrão. A minha preocupação é a seguinte, vai desde a questão de morar na favela, né, que tem a violência do tráfico e a violência da milícia, até a questão macro, que é o imperialismo, não dando bola nenhuma para a ONU. Eu também não sei se a ONU é comprometida com a paz ou se é comprometida com outras coisas que eu desconheço, que nós desconhecemos. Então, eu gostaria de saber da nobre professora se a ONU realmente ela tem um compromisso com a paz e se ela tem força de impedir o genocídio que os Estados Unidos cometem no mundo todo. E caso seja negativo isso, que ela não tem essa força, como os povos do mundo, os povos da paz, podem impedir a destruição do planeta através das guerras declaradas pelo regime imperialista. E nas favelas e periferias, como os direitos humanos podem ser exercidos plenamente, mesmo estando dominado por essas milícias, por essas gangues. Olha, eu vou responder essa pergunta e depois falo dos 5. Olha só, companheiro. Eu não tenho solução, tá? Eu quero dizer que eu não tenho nenhuma solução individual para isso aí. Não tenho. E não sei também, não tenho nenhuma fórmula mágica para dar para vocês aqui, né? Não sei se felizmente ou infelizmente. Não tenho fórmula mágica. Porque eu continuo achando que se hoje ainda, século XXI, que nos foi prometidos como século da grande tecnologia que ia resolver todos os problemas da humanidade, foi isso, até o final do século XX, e que não é nada disso, pelo contrário, se agravaram 500 coisas nesse período de 10 anos do século XXI, sem nenhuma perspectiva de grandes mudanças. Então, eu, sinceramente, quero dizer com toda a honestidade que eu não tenho fórmula mágica e também estou procurando ver se entendo o que é que se faz para que a gente possa alcançar grandes vitórias num tempo mais curto, que pode ser o que a gente tem. Por outro lado, eu acho que a situação mundial hoje, ela está cada vez mais difícil, porque internacionalmente, e aí também, a bem da verdade, a ONU não é uma instituição milagrosa, não é. Isso é uma coisa. Outra coisa, por mais que hajam boas intenções, mas a minha avó, eu aprendi isso, né, com as minhas avós lá no interior do Nordeste, que de boas intenções são feitas as calçadas do inferno. Portanto, boas intenções não resolvem nenhum problema, nenhum problema. Essa aqui é a grande verdade, não resolve problema. Muito bem. Apesar disso, o que a gente faz? Eu acho que a questão é mais essa do que outra coisa. Veja só, a ONU, ela tem leis até bastante interessantes. Só que a ONU, ela não é uma instituição jurídica mundial. Ela é um acordo de países formulado na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial, no final, fundamentalmente. Foi aí que a ONU foi criada para garantir as relações, vamos dizer, de mínima igualdade em todos os países do mundo.